A paz do Senhor para os irmãos. Tenho a grata satisfação de poder estar aqui nesta madrugada, 3 da manhã, para logo mais dobrar os joelhos para conversar com Deus e apresentar a minha e a sua causa, pois é necessário que nós tenhamos um momento com o Senhor para falar com Ele, para interceder e ganhar autoridade nesses últimos dias, onde percebemos muitas divergências, muitos ensinamentos divergentes entre os adversos ministérios, onde cada pastor tem sua tese, onde cada pastor tem a sua teologia, tem a sua base doutrinária, base teológica, e que há uma divisão entre nós. Um grupo se divide como pentecostais, o outro se divide como tradicionais. Para nada, não traz nenhuma edificação. Pelo contrário, traz divisão, onde um grupo se difere do outro. E na verdade não foi esse o propósito do batismo no dia de Pentecoste, do revestimento de poder que veio sobre os discípulos. Não foi o propósito de tornar os discípulos pentecostais e a igreja posteriormente. Não foi o objetivo de tornar um grupo tradicional como hoje se vê. Eu sempre digo que é um modelo, são posições de entendimentos errados, irrelevantes, que não tem nenhum valor. Ser tradicional não serve de nada, ser pentecostal não serve de nada. Por que eu digo isso? Porque a igreja de Cristo não é pentecostal nem tradicional. A igreja de Cristo é espiritual porque recebeu o Espírito Santo. Recebeu a santidade de Deus dentro do seu coração. Portanto, pregar que é pentecostal e se afastar daqueles que não acreditam, muitas das vezes no seu movimento, no seu jeito de ser, né? A gente não pode tratar outros irmãos que não partilham a mesma ideia, do mesmo ensinamento, como tal é esse, por ser pentecostal, né? E considerar os tradicionais não acreditam, os tradicionais não gostam, os tradicionais são mornos, são mortos. Isso não pode acontecer no meio da igreja. Se a gente for olhar na Bíblia, não encontramos base para nos chamarmos de tradicionais ou nos chamarmos de pentecostais. Porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, não para tornar a igreja pentecostal, mas para tornar a igreja espiritual. Então, há muitos anos, durante décadas, fomos ensinados que os pentecostais é desse jeito, os tradicionais é desse outro jeito. Só que não há divisão no corpo de Cristo. Se todos aceitaram Jesus pelo mesmo Espírito, então a nossa mensagem deve ser a mesma. O mover do Espírito Santo deve ser o mesmo. É por causa dessa ideia, desse entendimento, que uns acreditam e outros não. Porque lideranças que não tiveram entendimento do que é ser espiritual levam o ensinamento errado para dentro das igrejas, onde faz as pessoas desacreditar nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, no revestimento de poder, sendo que aceitaram Jesus porque o Espírito Santo o convenceu. Então não se pode continuar ensinando errado uma coisa que está errada. A gente estudou uma lição da CPAD que dizia que o reino das trevas são hierárquico, né? Eles obedecem à hierarquia. Eles não podem se dividir. O próprio Jesus até falou: um reino dividido contra si se destruirá. Então, não há como a gente acreditar que no meio do cristianismo exista divisão, sendo que o Espírito Santo é o mesmo e a palavra que foi deixada para nos guiar e inspecionada e administrada e ensinada pelo Espírito Santo
deva trazer para o nosso meio divisões ou divergência de entendimento. O Espírito Santo está na igreja tradicional, está na igreja que se diz tradicional, está na igreja que se diz espiritual, então o entendimento devia ser o mesmo. Agora, eu prego de um jeito, o outro prega do outro, o outro prega do outro, e aí fica aquela confusão. Quando o Espírito Santo está no comando, não pode haver confusão. Cada um querendo colocar sua base teológica e acaba então disseminando a dúvida, a discórdia, leva os crentes a desacreditar que o cristianismo está bem, né? Porque na verdade não está. Se a gente for olhar direitinho, o sistema religioso está complicado de você acreditar nele, porque não dá para a gente ver as coisas que estão acontecendo e dizer que o cristianismo está bem, porque não está. A corrupção invadiu o meio do cristianismo, está no meio do cristianismo, o mundão está no meio do cristianismo, o materialismo, a ganância, né, está no meio do cristianismo, né, e todo mundo está usando, né, as massas, os irmãos da igreja que não têm tanto entendimento, estão aí vilipendiando a fé desses irmãos, e muitos deles colocando seus membros contra o próprio Senhor, contra o próprio Deus. E aí, o que é que se espera? Escândalos e mais escândalo, o povo vai e denuncia, o povo vai na justiça, abre um processo contra a igreja tal, outros manda fechar, outros... Tá um negócio sério, irmão. Tá inaceitável a situação do meio do cristianismo, a desunião, né? Se somos membros do corpo do Senhor Jesus, não haveria desunião. Não importa se é da Assembleia, se é da Metodista, se é da Batista, seja lá de qual for o rótulo, não interessa. Se aceitamos Jesus pelo mesmo Espírito, a nossa linguagem devia ser a mesma, a linguagem que o Espírito Santo, dentro do entendimento que ele dá na palavra de Deus, não poderia ser divergente. Mas é divergente porque alguém está mudando, está dando a interpretação errada. O Espírito Santo é quem devia interpretar para a igreja, mas não. As pessoas estudam para poder fazer com que o povo entenda tudo errado. E aí o que acontece? Satanás é quem ganha nessa guerra. É ele quem está vencendo. Porque muitos crentes estão se afastando. Muitos crentes estão se desviando, né? E quando a gente vê uma igreja lotada, não é pela salvação, não é pela santificação, não é pela pregação do evangelho genuíno, mas pelo bem material, pela visão materialista empregada dentro dos templos. E é lamentável, né? Porque nós temos aqui informações bíblicas de que o Espírito Santo administra as obras de Deus. E ele, administrando as obras de Deus, ele sustenta desde a criação até a vida do homem, e é ele que convence, é ele quem está aqui sustentando tudo, é ele quem está mantendo a igreja, ele é o mantenedor da igreja, ele é quem santifica a igreja, ele é quem ensina as escrituras, ele é quem derrama os dons espirituais, ele é quem reveste, ele é quem aponta para Deus, para Cristo, ele é quem traz as informações a respeito de Cristo, porque ninguém poderá dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Portanto, nós temos que vigiar e permitir e se humilhar diante do Senhor e orar a Ele, dizendo: me ajuda, Senhor, a ouvir a voz do Espírito Santo.